Desde que eu me entendo por gente, eu sou alguém que ama jogos. E desde que eu amo jogos, eu compreendo que existem aquelas empresas que simplesmente são sinônimo de qualidade. E isso, é claro, traz algumas referências para esse quesito. E um desses estúdios que é um sinônimo de qualidade é a Rockstar Games, responsável por simplesmente ter grandes fenômenos da história dos videogames, como por exemplo a franquia GTA, o jogo Bully. Mas é claro, quando entendemos que a Rockstar é um sinônimo de qualidade, ela tem aquela sua obra-prima, que para muitos é considerada até mesmo um tipo de perfeição, e eu me refiro a Red Dead Redemption, especificamente o 2. Mas, para que o 2 existisse, o 1 teve que existir. E para que o 1 existisse, teve que haver Red Dead Revolver. Mas isso daqui não é sobre o que eu vou falar hoje. Até porque recentemente eu finalizei Red Dead Redemption 1. E definitivamente, mesmo mais de uma década após o seu lançamento, o jogo continua sendo melhor do que muitas outras coisas dos tempos atuais, porque a primorosidade que a Rockstar apresentou aqui é completamente fenomenal, permanecendo algo muito moderno. E claro, quando olhamos para fatores como mundos, gráficos, até algumas coisas podem ter envelhecido mal, mas não por exatamente serem ruins, apenas porque os que compõem esses aspectos evoluíram bastante. Mas é claro, quando falamos de Red Dead Redemption, não são exatamente esses fatores que chamam a atenção. Claro, esses daqui eles chamam, em especial o 2, afinal é o jogo mais rico em detalhes que eu já vi na minha vida, mas podemos dizer que o principal fator pelo qual Red Dead Redemption é uma grandiosidade se deve ao fato da sua história. História essa que, em ambos os jogos, elas são tão bem escritas que conseguem fazer você se sentir apegado àqueles personagens que você acompanha. E aqui em Red Dead Redemption 1, nós temos John Marston, os olhos dessa história, o ponto de vista pelo qual nós vamos enxergar todo esse mundo e aprender muito através das suas escolhas. E sobre como elas, e a sua vida no geral, levou ele a ter que ter um recomeço, levou a ele a ter uma redenção. E é justamente sobre esse momento, essa redenção explorada aqui em Red Dead Redemption, que eu venho falar aqui no vídeo de hoje. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, e muito prazer, eu sou o JVSPM e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu considero interessantes como jogos, filmes, livros, séries e por aí vai. E cá estou eu novamente para falar sobre jogos. Em especial, um dos melhores jogos que eu finalizei nesse ano, Red Dead Redemption, como eu mencionei no início do vídeo. E mais especificamente sobre uma parte da história desse jogo que dá nome à obra, mas que é explorada do início ao fim e explicita bem por que esse jogo é uma grandiosidade. E então, sem mais enrolações, vamos logo pro vídeo. Para conhecermos a história de Red Dead, nós temos que conhecer a história de John Marston. E em um breve resumo, John Marston era um fora da lei, que durante o final do século XIX ele viveu no grupo Van der Line, que eram liderados por Dutch Van der Line. Lá, ele e o bando cometiam vários crimes, afinal eram criminosos. Isso é meio lógico. E ele fez parte desse bando durante muitos e muitos anos, onde, pelo um breve contexto, as pessoas que faziam parte dele lutavam para sobreviver, principalmente devido à época que os Estados Unidos vivia no período, onde as condições eram muito difíceis para as pessoas. E o crime acabou sendo uma escolha mais fácil para elas. E claro, isso nunca justificaria as atrocidades que eram feitas. Mas para um bando de pessoas que tiveram vidas completamente cheias de pesadelos e traumas e coisas difíceis, Dutch Van der Line parecia um tipo de salvador, um tipo de pai, que traria uma chance deles sobreviverem nesse mundo cruel. Mas depois de anos tomando essas decisões e fazendo parte desse grupo, John acabou saindo deles após ser traído e deixado para morrer. E claro, esse daí foi apenas um estopim, podemos dizer assim, para sua saída. Afinal, alguns anos antes desse momento, John teria tido um filho com Abigail, sua esposa, e o nome desse garotinho seria Jack Marston. E o fato de ter uma família já começou a colocar dúvidas sobre ele querer recomeçar a sua vida, para fazer Jack não ter que lidar com esse mundo da forma como ele lidou. Mas a sua decisão de fato só veio quando esse momento de ser deixado para morrer aconteceu. E esses eventos, essa contextualização toda, é no jogo Red Dead Redemption 2. E após esse jogo é que nós chegamos em Red Dead 1, onde John recomeçou a sua vida, tentou viver de uma forma honesta, cuidando de uma fazenda, mas até que uma coisa terrível acontece. O seu passado volta para assombrá-lo, porque o governo quer literalmente a cabeça dos membros do seu antigo grupo. E ao encontrarem John, sequestram sua família e fazem o seguinte acordo: você mata os seus antigos colegas de grupo, e nós liberamos a sua família.
E é aqui que começamos Red Dead Redemption 1. Com John Marston sendo forçado a caçar os seus antigos colegas do grupo Vanderline, incluindo o próprio líder, para poder trazer a sua família de volta à liberdade e deixá-los seguros. E durante toda a sua jornada no jogo nós acompanhamos todo esse processo, dele indo atrás dos membros, matando ou até prendendo um deles, porque é uma escolha, e claro, desenvolvendo laços com diversas outras pessoas que ele conheceu por ali durante esse processo, até conseguir de fato salvar a sua família e por um breve momento tentar recomeçar novamente. Afinal, ter voltado para aquele mundo cheio de coisas erradas, por mais breve que tivesse sido, aquilo já fazia ele querer tentar de novo. Pela sua família, e pelo que agora ele entendia como uma vida melhor. Mas é claro que no fim das contas, nada disso bastou. O governo não cumpriu sua parte do acordo. Na verdade, parcialmente. A família de John ficou salva. Mas eles tiveram que ir atrás de outro monstro para culpar. Porque mesmo após John ter cumprido sua parte, o governo vai e mata ele. E enfim, em um resumo de aproximadamente 3 minutos, nós temos a história de John Marston, do Red Dead 2 ao Red Dead 1. E o que podemos entender, com palavras simples do que aconteceu na sua vida, ele foi um homem que, através de uma vida difícil, se viu forçado a tomar decisões difíceis. E decisões essas que, embora justificadas pela sua motivação de querer sobreviver, ainda resultaram em ações erradas que suas justificativas nunca importariam. E aqui que começamos a entender muito da sua perspectiva em Red Dead Redemption 1. John, embora uma pessoa que tentou recomeçar após todos aqueles eventos, o seu passado ainda o assombrava mesmo antes dos policiais chegarem lá e falarem para ele fazer tal coisa. Afinal, nos vários diálogos que nós temos onde John relembra o seu passado, relembra as pessoas que ele conheceu, ele sempre demonstra um arrependimento. Mas não exatamente um arrependimento onde ele simplesmente não quer voltar àquele passado porque ele entendeu como aquilo era ruim. Não. O arrependimento de John, ele começa justamente no momento que ele se vê naquela vida. Enquanto ele fazia parte do bando, John já não queria estar mais ali, ele já entendia como a sua vida era errada. Assim como muitos outros do próprio grupo Vanderline. Grande parte deles simplesmente não queria estar ali, mas as condições difíceis levam a escolhas difíceis. Mas, de fato, olhamos uma coisa. Por que de tantos membros que faziam parte do grupo Vanderline, John é o que nós somos destinados pela Rockstar a ver a história, de sua perspectiva? Isso é porque, de todos os membros, pelo menos os que tinham sido idealizados até Red Dead Redemption 1, porque, como bem sabemos, Arthur Morgan, por exemplo, não tinha sido pensado quando eles fizeram um. Enfim, voltando a John. Ele foi o único que, de fato, teve a sua redenção em comparação a todos os outros. E como nós podemos contar uma história sobre passado, redenção e arrependimento da melhor forma? É simples. Mostramos a história de uma perspectiva de alguém que se arrependeu e, ao invés de ter ficado apenas na sua consciência com esse arrependimento, ele escolheu mudar de vida. Claro, através da dor. Afinal, ele teve que ser deixado para morrer para entender que era hora de deixar um ponto final nisso tudo. Pegar a sua família e ir para um lugar melhor. Mas ainda assim, ele fez. Ele tentou. E durante uma parte da sua vida, ele conseguiu. Mas vamos começar do ponto inicial. Porque quando olhamos para o contexto geral, John foi mais um dos vários afetados pelo contexto difícil dos Estados Unidos. E vivia em mais um bando de fora da lei, assim como os vários que já existiam na época. Onde a grande parte daquelas pessoas não se orgulhavam no que faziam, mas viam como uma forma necessária. Assim como ele também. Ele era apenas mais um dos vários que existiam de uma forma geral. E de certa forma todas essas pessoas se viam presas a esse destino, que em uma hora ou outra custaria uma vida. E não apenas as suas vidas, mas como as de outras pessoas. E por isso seria sempre um jogo de gato e rato com a própria vida. Em algum momento ela ia acabar. E em momento algum sentiriam orgulho do que faziam. E não à toa, isso é bem expresso quando John relembra do seu passado e até mesmo fala de seus antigos companheiros de bando, citando alguns deles até como se fossem parte da família. E mesmo quando ele relembra desses momentos, ele se lembra com pesar, não como se ele de fato tivesse se arrependido depois que tudo tinha acontecido, mas como ele já odiasse aquela vida enquanto vivia ela. E se você não gosta de algo, você vai querer mudar aquilo, a não ser quando você se sente preso àquilo, não consegue enxergar outra realidade. E era o que John vivia. Uma vida de escolhas erradas, embora com as motivações compreensíveis, não torna as suas decisões melhores. Nunca vai tornar. Elas só se tornam compreensíveis na sua visão e na visão de pessoas que conhecem você. Mas você mesmo entende que essas escolhas não são as certas.
que você deve encarar os problemas e tentar mudar elas. E John, embora tentasse adiar esse momento de tentar viver uma vida melhor e entender que tinha um jeito de mudar para coisas melhores, para tomar as decisões certas na sua vida e para viver algo mais feliz não apenas para si mesmo, mas para a própria família, embora ele tentasse adiar tudo isso, teve que haver um momento para ele encarar isso de frente, que foi quando ele foi deixado para morrer. Encarar a morte não foi exatamente o que fez ele mudar. Claro, isso também foi, afinal ele tinha uma família para cuidar. Mas entender que ele não importava em meio às decisões dos próprios aliados. As pessoas eram guiadas por suas motivações para sobreviverem por si mesmas, que embora sejam compreensíveis, torna tudo um grande giro de decisões que em algum momento podem se tornar egoístas. Não deixando de ser compreensíveis, mas evidenciando que aquele ambiente já não era mais para ele. Porque ser egoísta tendo uma família é justamente negar as responsabilidades que agora ele tinha. E claro, existem camadas muito maiores, afinal Dutch foi um traidor, tinha o Micah por ali também. Uma porrada de merda acontecendo o tempo todo, o Arthur Morgan com tuberculose e o cacete. Enfim, todo mundo sabe que tinha uma porrada de coisa acontecendo. Mas eu tô tentando simplificar aqui o máximo possível para vocês entenderem o que eu quero dizer. Em resumo, encarar a morte não foi o principal ponto que fez John mudar, mas sim todo o contexto que levou a ele até aquele ponto. Uma decisão que já havia sido plantada a partir do momento que ele teve um filho, assumiu a sua esposa e teve que lidar com a responsabilidade de ser um pai e um marido, já começaram a plantar essas sementes de que ele tinha que mudar de vida, ele tinha que escolher algo melhor, ele tinha que entender, e em algum momento, na verdade, ele tinha começado a entender que havia sim outra opção, havia sim algo melhor, uma forma dele sair daquele buraco sem fundo e chegar a decisões certas. Não seria fácil, com certeza não seria, mas ele pelo menos tinha que tentar, não por ele, afinal, ele já colocava a vida em risco o tempo todo. A vida dele era importante, com certeza, sem dúvidas. Mas a motivação dele girava em torno da sua família. E foi isso que fez ele mudar de vida. Assim como em um breve momento, durante a Red Dead 1, ele e Abigail contam isso. Afinal, Abigail também fazia parte do bando e vivia uma vida tão errada quanto a dele. E justamente porque ela também teve uma vida extremamente difícil e foi forçada a tomar decisões que ela também não se orgulha. Assim como eu disse antes, John não era alguém especial. Ele era apenas mais um em um bando de pessoas iguais a ele. A questão é que os dois, eu falo os dois mesmo, porque eles conversam justamente sobre isso, mudaram de vida ao entender as suas responsabilidades. E ao entender que havia sim uma alternativa melhor. E que eles deveriam pelo menos tentar dar uma chance a isso. Dar uma chance à sua própria redenção. E foi justamente o que aconteceu. Após os eventos de Red Dead Redemption 2, a traição do grupo e John saindo dali, eles começam a montar a sua casa, viverem um lugar mais tranquilo e um recomeço para sua família, para sua vida e para suas escolhas. Uma vida errada gera um fim errado. E após John quase se deparar com esse fim, ele escolheu mudar de vida. Agora estando vivendo em uma fazenda tranquila com a sua família, e claro, com as adversidades, mas dessa vez de uma vida honesta, John tenta seguir um bom caminho, mas o passado de alguém que já tomou decisões erradas, às vezes ele pode voltar para assombrar. E é muito importante saber lidar com esses momentos, o que infelizmente John não conseguiu fazer. Mesmo depois de muito tempo tendo deixado aquela vida para trás, uma oportunidade de vingança surge. E a escolha certa seria deixar isso para trás, assim como ele deixou tudo para trás. Afinal, vingar o seu amigo nunca o traria de volta. Matar alguém de novo não tornaria sua vida melhor. E embora novamente todas aquelas pessoas tivessem motivações compreensíveis, e que às vezes nós mesmos jogando queremos, sabe, ajudar elas a se vingarem lá dos dois antagonistas arrombados pra cacete, enfim, existe também um lado racional que entende que aquela decisão vai jogar tudo pro cacete. Porque a gente já abandonou aquela vida, o John já abandonou tudo aquilo. Mas mesmo naquela situação, ele foi e tomou aquela decisão que levou ele de volta para aquele momento, para aquele período de vida errada. E novamente ele não se orgulhava de estar fazendo aquilo, mas parecia algo tão pessoal, e de fato era algo pessoal, que parece ter ocultado todo aquele processo durante um breve momento. Todo aquele processo que ele tinha passado para tentar recomeçar, aquilo parecia ter sumido. Novamente, por motivos muito compreensíveis. Mas ele não soube exatamente lidar com toda essa questão.
Jon vai com seus aliados, conseguem a sua vingança. Um momento que é até prazeroso para nós que estamos jogando, porque é uma motivação pessoal. Mas olhando para a vida de Jon, aquilo foi o que marcou toda a sua ruína. Porque como bem vemos nos pós-créditos ali de Red Dead 2, foi justamente esse ato de vingança que levou o governo a achar Jon Marston e a entender que ele era o cara, o alvo deles, para usá-lo para matar os outros membros. E aqui começamos Red Dead 1 e aquele resumo que eu falei no início acontece. O passado de Jon, ele literalmente volta para assombrar ele e condená-lo a tomar ações terríveis, porque ele havia dado ouvido para aquele Jon que ele sempre não gostava de ter dentro de si. Para aquele Jon que teve tantas decisões erradas e que depois de ter conseguido uma vida certa, ele deixou voltar por um momento. E claro, isso não era necessariamente culpa dele. Foi um deslize, foi um momento que ele viu assim uma motivação tão pessoal, uma emoção tão de querer se vingar pelo seu amigo, e às vezes até por si mesmo, para sua família e tal, tinham motivações ali tão compreensíveis que você não consegue julgá-lo. Mas ninguém pode negar que entende que aquela não foi a decisão certa para todo o contexto que ele vivia. Então, de certa forma, o motivo pelo qual Jon Marston ele é condenado a tudo isso foi justamente porque ele recomeçou um ciclo de violência que ele já tinha deixado no passado há muito tempo. Uma mancha em sua redenção o condenou a perder a própria vida. Mas durante até mesmo esse período onde ele estava fadado a morrer, até porque eu acredito pelo menos que o governo já tinha isso tudo em mente desde o momento que pegaram ele lá pra fazer o trabalho, que eles iam matar o Jon de qualquer forma, afinal ele ia literalmente encarar seus aliados e podia morrer ali mesmo. Eu acho que depois que ele, o Jon conseguiu, vai matar ele, tá ligado? Uma coisa assim. Então a mancha na redenção de Jon já tinha sido deixada, isso já tinha custado a própria vida dele. Ele deu um tropeço que infelizmente foi grave, foi fatal, podemos dizer assim. Mas até depois desse tropeço, ele teve uma chance de redenção. De novo, podemos dizer assim. E como isso daqui é exatamente expresso em Red Dead Redemption 1? E eu acredito eu, que o principal elemento que a gente pode entender como isso se concretiza é o Strangeman. Esse personagem que a gente não sabe quem é, por que ele tá na vida do Jon, e de onde exatamente ele vem. Ele só é um homem elegante, com um bigode maneiro. E que tem missões extremamente enigmáticas, mas que conversam com o Jon na alma dele, literalmente. E a gente vê por aqui ele meio que testando o Jon em vários momentos para saber tudo sobre a sua honra, sobre o que ele acreditava, sobre as melhores escolhas que ele poderia fazer, ou as piores também. O Strangeman ele age como se ele estivesse preparando o Jon para o seu fim que já havia sido decretado. Por isso que eu acredito que o governo já tinha em mente que ia matar o Jon. E ele meio que prepara o Jon para um fim digno. Porque ele teve uma vida cheia de decisões difíceis, cheia de deslizes, e até no momento que ele poderia, deixar tudo para trás, ele cometeu um erro, que é uma atitude humana. Porque é válido lembrar também que Jon é um ser humano, e Red Dead conta uma história sobre humanidade também, sobre como mesmo as pessoas sendo muito boas, elas estão suscetíveis a erros, e que não necessariamente tornam elas pessoas ruins. O próprio Jon, marcado por uma vida completamente cheia de desgraça, e ele cometendo atrocidades, não era uma pessoa ruim. Ele nunca foi. Ele sempre teve um coração bom, ele sempre foi uma pessoa boa que queria fazer o melhor possível, mas que a vida trouxe a ele aquelas condições. E não à toa, os momentos mais felizes que a gente vê de Jon Marston aqui em Red Dead 1 é quando ele está com a sua família, quando ele tem a chance de fazer o bem. E o momento onde ele se sente melhor através de suas palavras que ele expressa é quando ele está ajudando uma pessoa comum. Quando ele está ajudando seu filho Jack a caçar, ou até mesmo simplesmente indo comprar alguns gados com a Abigail. O Jon sempre foi um homem bom. Mas que ele nunca conseguiu entender de verdade como alcançar a bondade. Como alcançar a felicidade através de escolhas certas, porque a vida nunca tinha mostrado isso para ele. E o Strangeman, durante os momentos finais, porque ele já sabia que Jon ia morrer, relembra Jon de tudo isso e expõe a Jon a tomar as decisões corretas. O Strangeman é literalmente a representação direta da redenção de Jon Marston. Ele está sendo forçado a relembrar aquele passado, mas ao mesmo tempo, não se esquecer do recomeço que ele teve. E durante os últimos momentos da sua vida, que ele não sabia que chegaria ao fim, ele aproveita a sua família. Ele vive com ela, vive uma vida de honra, aquele momento que ele sempre quis viver desde que se conhecia por gente.
o sonho que ele tinha mesmo quando fazia as coisas erradas. John Marston teve a sua redenção. Por um erro, claro, ele acabou chegando no fim da sua vida. Mas observemos e pegamos tudo que ele teve pra gente. Às vezes tomamos decisões erradas e vivemos uma vida errada não se orgulhando disso, mas às vezes porque a gente entende ou até compreende que nós não podemos ter muita escolha. Quando na verdade, assim como John, podemos simplesmente dar chance ao certo e tentar viver aquele sonho que nós temos de tomar uma vida correta e ser feliz com aquilo que nós fazemos e nos orgulhamos, que foi o que John teve junto com Abigail, com Jack e até com o Uncle e o seu lombago. E viver uma vida de honra até nos momentos finais fez John manifestar a sua bondade e a sua honra, a sua redenção. Até porque ele não hesita em momento algum em dar a sua própria vida para salvar a sua família. Vida essa que antes foi deixada para morrer por conta de muitas das suas decisões erradas, agora é tirada. Mas dessa vez ela foi tirada porque ele tomou a decisão correta. A decisão de salvar aqueles que o motivaram desde o início a ser um John melhor. Eu acho que um breve resumo do que podemos dizer da história de John Marston é que ela é uma história sobre humanidade, sobre como a gente pode tomar decisões erradas por conta de momentos difíceis, como podemos cometer erros e até mesmo não sentirmos orgulho de quem somos, mas que mesmo em momentos difíceis ou por situações que nos sentimos presos a elas, devemos tentar dar uma chance a uma escolha melhor. Dar uma chance àquilo que parece difícil, mas vai nos proporcionar uma vida com mais orgulho, uma vida com mais felicidade. John não alcançou todo aquele momento, aquele período de bondade dentro de si com decisões fáceis. Não, a única vida que ele conhecia era a maldade. Mas ele tentou. Ele tentou e conseguiu. E os erros que ele cometeu, que assim como nós foram muitos, não foram suficientes para acabar com toda a bondade que ele tinha dentro de si. Foram tropeços. Que, claro, na vida de John eles foram muito grandes, mas não necessariamente são assim na nossa vida. Então por que não dar uma chance para a bondade e para nossa própria redenção e arrependimento dos nossos erros, assim como John Marston teve? Eu acho que Red Dead literalmente conta uma história muito, muito linda. E que às vezes muitas pessoas se esquecem dela simplesmente para lembrar dos detalhes do mapa e pra ficar metendo bala em todo mundo por aí. Afinal, a Rockstar sabe fazer um jogo de maluquice. Só que a história é simplesmente impecável, foi um dos aspectos assim, que de fato me chamou mais atenção na obra. E sabe, com tanta qualidade de desenvolvimento, é bizarro como esse jogo continua simplesmente contemporâneo, sabe? Ele é melhor do que muita coisa que eu já joguei na minha vida. De coisa que veio depois, e é maluquice. Eu amo Red Dead Redemption e, curiosidade, até hoje eu não zerei o 2. Eu só sei a história do jogo. Mas em algum momento eu vou zerar o 2, e eu até queria zerar o primeiro antes, justamente para não sentir aquele downgrade de qualidade, até porque o 2 é muito melhor. E no dia que eu fizer isso, eu faço um vídeo do Arthur Morgan também. Mas enfim, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E de verdade, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e por favor se inscreva no canal para continuar acompanhando as produções por aqui. E eu sei, novamente nós tivemos 2 semanas sem vídeo, porque, enfim, no caso mais de 2 semanas, até porque é um vídeo a cada 2 semanas, enfim. Mas foi por conta do tempo. Agora, se tudo der certo, eu vou voltar à rotina normal e trazer os conteúdos nas datas certas. E inclusive, sim, os vídeos mudaram para sábado. Agora é sábado de novo, assim como era no início do canal. Não teremos quarta-feira, é sábado, às 8 horas. No mais, obrigado novamente por ter visto o vídeo até aqui. Me siga nas outras redes sociais. Comente aí o que você acha também, né? O que você acha de Red Dead 1, essa obra tão grandiosa aqui que, sabe, é linda pra cacete. E até a próxima. Tchau.